A paz, meus irmãos. Gostaria de trazer uma palavra para vocês. Em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, diz: Sede sensatos e vigilantes. O diabo, vosso inimigo, ele anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem devorar. Irmãos, compartilhar aqui uma experiência com vocês. Ontem de madrugada estava eu, em oração, quando de repente começo a sentir ao lado da janela uma presença estranha do lado de fora. Respiração pesada, Quem entende das coisas do espírito sabe o que eu estou falando. E eu comecei a orar, repreendendo, aí eu senti aquela coisa indo embora. Aí, quando eu fui do outro lado de fora, tinha algumas roupas estendidas no varal, e por coincidência, todas as roupas que estavam próximas à janela estavam todas no chão, derrubadas. E as outras intactas, como se algo tivesse derrubado realmente. E enquanto eu estava orando, Deus me falou algumas coisas muito interessantes que eu senti no coração de trazer para vocês. O diabo, o inimigo, ele sempre procura uma brecha para tentar, fazer com que a gente caia, tanto na presença de Deus quanto nos nossos objetivos, projetos, vida financeira, familiar. E ele está sempre observando, está sempre perto, ainda mais quando a gente dá autoridade para isso, quando a gente dá o espaço devido. Enquanto eu estava orando, quando eu senti aquela presença vindo, eu senti como se aquela presença estivesse confusa, conturbada. Tipo pensando, o que será que ele está fazendo? E ultimamente eu tenho tentado me consertar cada vez mais na presença de Deus, orar, buscar, estar próximos, que é o que a gente deve fazer. E eu orando de madrugada, como é bem difícil eu fazer, porque sempre que eu vou tentar orar acontece algum problema, acontece alguma coisa. E enquanto eu estava orando, eu vi que aquela situação estava bem incomodada, aquele espírito, aquela opressão. E Deus falou desse jeito no meu coração enquanto eu orava: não pare de orar. E tem um porém também. Se cada um de nós soubéssemos a real forma do nosso pecado, com certeza pecaríamos menos. Pessoal, o que isso quer dizer? Cada pecado, cada coisa assim que envolve esse mundo espiritual, tem alguma entidade, algum demônio por detrás dela. E nós sabemos que são espíritos impuros que buscam nos arrastar para o mesmo lugar que eles. Então acaba gerando muitos problemas para a nossa vida quando a gente abraça o pecado. A Bíblia relata que nós somos pecadores, desde a criação de Adão e Eva, e não tem como a gente se santificar por completo. Mas qual é o real problema do pecado? Sabe aquele pecado de estimação? Aquele pecado que a gente continua fazendo, que a gente se acostumou já a estar com ele e que tem dificuldade de deixá-lo? Esse é o mais perigoso e o que tem mais probabilidade de nos levar até o inferno. Então, pessoal, o inimigo ele está sempre ao redor, observando. E se nós soubéssemos qual é a real aparência do nosso pecado, a gente seria mais prudente. E é isso que ele falou no meu coração naquele momento, para a gente estar sempre orando, vigilante, para que a gente não deixe com que essas coisas venham. E eu percebo que desde do momento que eu voltei para Cristo, que não está com muito tempo, passei por uma experiência bem complicada de vida ou morte, que aqui em casa todo mundo teve Covid, foi bem complicado, graças a Deus nas crianças. Foi só como uma gripe comum, não deu assim nada mais sério, digamos assim, de sintomas, só que no caso da minha esposa, a saturação dela ficou baixíssima, chegou em ponto de ser entubada assim, só que ela falou, se for para morrer, eu quero morrer em casa com a minha família, e aquela situação era muito pesada, muito mesmo. E Deus ele tinha já uma promessa de fazer com que eu voltasse aos caminhos do Senhor. Só que eu, a todo momento, relutante e reclamão ainda, Porque Deus falava que se eu não voltasse, eu ia descer a sepultura. E eu desafiava, não, que Deus é esse que ameaça de morte, que, pra gente estar perto da presença dele. E falava que não me incomodava, se fosse para me levar, que fosse a ignorância do ser humano. E aí, talvez se eu tivesse ido, se tivesse acontecido comigo, talvez realmente eu não teria ligado tanto.
mas como pegou em uma pessoa que eu amo, aí eu senti a dor de uma maneira diferente. E através de revelação, uma irmã veio me falar que mais uma vez Deus estava me chamando, e pela última. E que se eu e minha esposa não fizessem um concerto, a gente ia levar. Quer dizer, ele ia nos levar. E aí eu fiquei dividido, né? Eu falei, nossa Deus, mas por quê? Por que tem que ser assim? E ele me respondeu desta forma: bem-aventurado é aquele cujo qual o Senhor insiste, cujo qual o Senhor está do lado, insistindo para que volte. Porque, meus irmãos, Deus não é Deus de 2 palavras, 3. Deus, ele fala e acabou. Então, se ele está nos avisando a segunda, terceira, quarta, se sinta agraciado. Não se sinta perseguido. Porque eu me questionava muito a Deus, porque é que muitas pessoas que praticam coisas ruins, pessoas de coração mau, elas têm riquezas, se dão bem, e Deus me respondeu o seguinte: estas coisas não têm nada a ver com o meu mundo espiritual. Estas pessoas estão largadas à própria sorte ou próprio azar de seus caminhos. Porém, no final, no dia do grande julgamento, aí no caso eu entro em ação. Mas aqui na Terra eles estão correndo pelas próprias pernas. O que eles tiver de conquistar, vão conquistar da maneira deles. Mas o chamado, dentro das coisas de Deus, é diferente. Então eu parei para enxergar o amor que Deus sente por nós, o quanto Ele nos avisa, o quanto Ele nos prioriza, Ele sendo o dono de tudo, e mesmo assim tendo tempo para tocar nosso coração, chamar. Então a gente tem que se sentir grato a isso. Então, por gratidão a Deus, eu voltei aos caminhos. Essa é a primeira vez, eu acho, que eu falo publicamente, né, assim, sobre esse testemunho. Mas por que eu estou falando tudo isso? Para mostrar a diferença que Deus faz na vida da pessoa. Desde que a gente voltou para os caminhos de Deus, tem sido muito mais tranquilo. O fardo tem sido... o casamento melhora, a relação com os filhos melhora, tudo fica bom. Mas a gente tem que realmente aceitar a mudança. Quando eu entendi os propósitos de Cristo no meu coração, Ele destravou da minha mente, porque eu sempre quis retornar àquele primeiro amor que nós falamos da igreja, que a gente, quando inicia, está sempre animado, né? A gente está querendo estar perto dos caminhos dele. E eu sempre pedi para Deus para que Ele retomasse esse desejo no meu coração. Só que através da luz da verdade, eu consegui despertar um amor muito maior do que aquele de quando eu entrei na religião. Porque eu entrei inicialmente pela curiosidade, né? Pela bondade de Deus, tudo que a gente vê, a gente se maravilha. Só que agora eu tô por gratidão e amor por tudo que eu tô fazendo. Tantas pessoas que, eu voltei há pouco tempo, mas tantas pessoas com a palavra de Deus eu consegui ajudar, dar um conselho efetivo, que meu coração se enche de alegria. Então, para você que viu esse vídeo até o momento, eu tenho um recado especial. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida e todos os projetos seus vai dar certo. Mas quando eu estou falando em colocar em primeiro lugar, é colocar em primeiro lugar mesmo. Porque às vezes a gente usa Deus como se fosse um banco, que a gente vai lá, pede um empréstimo, pede um dinheiro, se der paga, se não der não paga, e Deus não funciona assim. Em primeiro lugar, que a gente nunca pode fazer trocas com Deus. Algumas pessoas acham que jejum e oração é troca. Não. Você está fazendo um propósito em agradecimento e pedindo a bênção, está correndo atrás. Mas Deus não é obrigado a fazer nada. Ele, fazendo ou não, continua sendo Deus. E lembre-se, o Criador de tudo está indo atrás de você hoje. Ele insiste, ele tem saudade de ver você na presença dele. E nós não somos nada para ficar negando esse chamado. Então, irmãos, lembre-se, o pecado é sujo e a gente não está livre dele. Porém, a gente pode cortar os pecados de estimação que nós temos, os vícios, e a luz da palavra, ela é muito interessante, porque ela ensina a lidar com essas coisas. Quando Jesus fala sobre castas de demônios, porque por detrás de todo grande vício, como eu expliquei, todo grande pecado, há um demônio. E castas de demônios, Jesus é bem claro, só sai com jejum e oração. Apenas ir na igreja, irmãos, não é o suficiente.
porque a graça dos milagres que a gente não consegue fazer pelas nossas próprias mãos, apenas o Espírito Santo consegue. Então eu venho dizer aqui para vocês hoje, irmãos, que tá difícil a luta? Coloca na mão de Deus. Nós não podemos nada, mas tudo Ele pode, e se você colocar em primeiro lugar, pode ter certeza, as portas irão se escancarar de uma maneira incrível, tanto familiar quanto profissional. Então creio em Deus e lembre-se, a forma do pecado é horrenda. Por detrás dele sempre tem alguma grande entidade pronta para destruir a sua vida. Então se livre pelo menos dos pecados de estimação. O termo mais correto para definir santidade seria o fato de você lutar contra a carne fortalecendo o espírito, porque livre do pecado nós nunca estaremos. Quando falamos em andar em santidade, é a gente poder dar espaço para que o Espírito Santo opere na nossa vida, cortando principalmente esses pecados de estimação e se arrependendo de coração e vigiando os passos para que a gente não tropece nos mesmos erros ou então alguns erros novos, posteriores que possam aparecer. Então, pessoal, tenham fé, creiam que grandes milagres eles podem fazer. Deus, graças a Deus, Ele tem me usado para fazer coisas grandiosas, tem mostrado o milagre dele na minha vida. E eu digo também um recado, no caso para os que são céticos, que não acreditam, eu tenho que ser muito hipócrita para negar tudo que Deus fez na minha vida, tudo que Deus está fazendo e que vai fazer. Todas as promessas, Deus ele não fez só promessa de morte para mim não, irmãos. Também tem promessas boas que estão se cumprindo, mas esse é mistério dele, que não cabe nem a mim e nem a ninguém tentar entender. Isso são coisas que o destino vai desenrolar, que Deus, através de sua graça, ele vai ir proporcionando, mas que Deus está abençoando. Então, tipo assim, ele é fiel para cumprir na minha vida, foi fiel para cumprir na vida de todos aqueles grandes homens de Deus, mulheres de Deus da Bíblia, e ele pode ser na sua também, basta abrir o coração, tá certo? Eu vim trazer essa mensagem porque às vezes nos sentimos perdidos, né, diante de tanta coisa, mas saiba que o mundo pode não cumprir a Bíblia, mas a Bíblia se cumpre no mundo, e nenhuma palavra que Deus disse caiu por terra e nem vai cair. Sabe aquela promessa antiga que Ele tem na sua vida? Ele está esperando apenas você abrir os braços para recebê-la.